Eu entrei na sala errada do hospital por engano, e foi isso que mudou tudo. No canto, uma senhora idosa lutava para respirar, caída ao lado da cama. Corri para ajudá-la, chamei os médicos e fiquei ao lado dela até que se acalmasse. Mais tarde, quando voltei para vê-la, ela segurou minha mão com força, olhou ao redor e em voz baixa sussurrou: "Pegue as chaves do meu apartamento. Não volte para casa e não diga ao seu marido onde você está." Meu coração disparou. Eu nem tive tempo de perguntar o porquê, porque o que ela disse em seguida fez meu sangue gelar. Bem-vindos ao canal Recanto das Histórias. Antes de começarmos, por favor, escrevam de onde vocês estão nos assistindo. Gostamos muito de saber até onde nossas histórias estão chegando. Desejamos que você tenha uma ótima experiência ao ouvir esta história fascinante. Naquela manhã, Vera acordou assustada, olhando ao redor sem entender o que estava acontecendo. E o que estava acontecendo era o seguinte: seu marido Roberto se agitava no sono, agitando os braços como se estivesse tentando agarrar algo, e gemia sufocado. "Ouro é meu ouro mais ouro." "Ótimo, agora vou ficar com um roxo." Vera esfregou a bochecha machucada. "As meninas do trabalho vão me zoar. Por que você está me batendo?" Vera tentou acordar o marido com cuidado. Mas como? Ele remava tão animadamente com os braços e chutava tanto que era perigoso se aproximar. Enquanto a esposa buscava uma forma de chegar até Roberto, ele estava imerso num sonho feliz, no qual enchia baús com pilhas de moedas de ouro e pepitas. Montanhas de ouro brilhavam no deserto, aquecidas pelo sol escaldante. E no meio dos tesouros havia uma esfinge que o chamava com uma voz assustadora: "Você tem 5 minutos para encher os baús de ouro. O que conseguir pegar é seu." E Roberto conseguia. Ele trabalhava com todas as suas forças, enchendo um baú enorme com o ouro escaldante com as próprias mãos, olhando de vez em quando para a grande ampulheta que ficava ao lado da esfinge. Estava com uma sede terrível, a garganta seca de tanto esforço, mas era preciso continuar pegando o ouro. "Se ao menos eu tivesse uma pá aqui", pensou Roberto com pesar, e todo suado passou a remover o ouro ainda mais rápido. Mas então a esfinge se aproximou dele e com uma voz feminina dolorosamente familiar disse: "Querido, acorda, está na hora do trabalho." "Não quero ir ao escritório", respondeu Roberto magoado. "Agora eu tenho ouro e ainda sobram 2 minutos. Isso não é justo." "Então o que você quer?" "Água", gritou Roberto, e sua voz ficou rouca. Mas se era água que queria, água ele teria. Roberto pulou da cama com um grito desesperado, tateando o rosto e o pijama molhados, ainda meio dormindo. Sobre ele, com uma chaleira na mão, pairava a esposa que mal conseguia segurar o riso. "Onde estou?" piou Roberto lamentavelmente, girando os olhos sem entender nada. "Onde está o ouro?" "Beba menos", riu Vera, bagunçando os cabelos molhados do marido. "Quase me deu um olho roxo. O que vocês fizeram naquela recepção de negócios? Nadaram numa piscina de cachaça? Você estava destruído ontem. Não me dê conselhos, e sim, me faça um café forte", murmurou Roberto, segurando a cabeça. "Já fiz." "Tome, vai ser mais fácil assim." E Vera entregou ao marido um copo d'água com um comprimido efervescente para a ressaca. "Água", suspirou Roberto e esvaziou o copo de uma vez. "Se você soubesse que negócio me está esperando, não estaria rindo de mim agora. Vou me tornar um magnata do ouro." "Como? O quê?" perguntou Vera, e por precaução, colocou a mão na testa de Roberto. Ela estava fria. Roberto franziu a testa e se afastou da mão da esposa. "Pois é. Ontem na recepção conheci um minerador de ouro muito respeitável. Ele está vendendo uma grande área de terra repleta de ouro. Você entende o quanto isso é lucrativo?" Vera olhou para o marido com desconfiança e lhe entregou o café. "Se é tão lucrativo, por que ele não fica com a área? E com que dinheiro você vai comprá-la? Todo o nosso dinheiro está investido no negócio." Roberto tomou um gole do café aromático e respondeu: "Boa pergunta, Vera. Seu Arthur, aquele minerador de quem te falei,
Já tem alguns terrenos assim e um terceiro não lhe é necessário. Ele disse que quer aos poucos se afastar dos negócios e passar o restante da vida em alguma ilha paradisíaca. Mas eu já pensei e decidi que também preciso de mudanças, por isso hoje vendo meu negócio e invisto o dinheiro na mineração de ouro. É verdade que esse dinheiro não será suficiente para comprar um terreno tão lucrativo. Vou pegar um empréstimo no banco. Vera, de surpresa, afundou na poltrona. Mas que risco enorme comprar algo de quem não se conhece direito. Você não tem medo? Medo de quê? Aqui tudo é transparente e ainda está comprovado por documentos. Se você soubesse como o preço do ouro está subindo, não falaria assim. Melhor apoiaria o marido nessa iniciativa do que ficaria aqui tremendo essas suas carnes. Você comeu pão de novo. Vai inchar que nem hipopótamo. Vera estremeceu. Toda vez que o marido se irritava com suas palavras, ele pisava onde doía. Vera era uma jovem bonita, mas um pouco mais cheia do que os padrões do marido exigiam. Para alguns, ela poderia parecer uma verdadeira beleza. Formas exuberantes, uma cabeleira espessa de cabelos negros, traços delicados e olhos grandes e azuis como o mar. Os homens olhavam para Vera, mas não o marido, que achava que ela deveria emagrecer e abandonar sua amada profissão de confeiteira. Não são pães, são croissants de chocolate com queijo, respondeu ela magoada. Corre lá antes que a hipopótamo coma tudo e não deixe nada para você. Que isso? E Roberto foi para a cozinha. No fundo, Roberto sempre se considerou um homem calculista e se orgulhava disso. Seu casamento com Vera não era para ele mais do que um bom negócio. Na época, ele namorava duas moças ao mesmo tempo, que moravam em partes diferentes da cidade e não sabiam da existência uma da outra. E quando o astuto pretendente precisou escolher, ficou com a rechonchuda Vera, e não com a alta e bonita Jana. E não porque gostasse muito da tranquila e um tanto distraída Vera. Muito pelo contrário. Simplesmente, os pais de Vera ofereciam um bom dote, e Jana não tinha um centavo. Então foi preciso se despedir de Jana. Você está me deixando? Jana estava chocada com a traição de Roberto. Mas por quê? Desculpa, você é incrível, deu de ombros o rapaz. Mas amor é amor, e comer a gente precisa sempre. Sou pobre como um rato de igreja e você também. Juntos vai ser difícil, então se toca e procura um cara rico. Uma bofetada ressoou no corredor do alojamento onde Jana morava, e Roberto, recebendo o pagamento por sua desonestidade, virou-se e saiu assobiando uma canção animada. Era-lhe indiferente o sofrimento da moça rejeitada, pois à sua frente esperava o casamento com uma noiva rica. Um ano depois do casamento, os pais de Vera morreram nas montanhas, vítimas de um deslizamento de terra, sobre cuja possibilidade o genro sabia perfeitamente, mas não avisou os parentes. Após o enterro, o jovem casal se mudou do apartamento alugado para a casa aconchegante da família de Vera. Roberto, ao contrário da esposa enlutada, estava nas nuvens de felicidade, disfarçando cuidadosamente sua alegria. Nos meses que se seguiram, aproveitando o estado de choque de Vera, convenceu-a a assinar alguns documentos relacionados ao inventário, entre eles a transferência formal da casa para o nome dele. Vera, confiante e ainda tomada pela dor da perda, assinou sem questionar. E mais 6 meses depois, Roberto tomou completamente para si o pequeno negócio do pai de Vera de produção de madeira, ampliando-o consideravelmente ao longo do tempo. E agora, sentado em seu escritório, sonhava com um novo negócio que, em sentido literal, prometia-lhe montanhas de ouro. Os sonhos cor-de-rosa de Roberto foram interrompidos por uma batida na porta. A secretária graciosa apareceu para avisar sobre os visitantes tão aguardados. Roberto, chegaram as visitas. Posso mandar entrar? Claro, sua boba. Já passei todas as instruções. Roberto ajeitou nervosamente a gravata, mas só piorou. Agora a gravata estava completamente torta. No escritório entraram 3 pessoas. 2 homens, um dos quais era seu Arthur, com quem Roberto havia se conhecido na recepção, e uma jovem mulher.
Ela caminhava à frente dos demais e era deslumbrante. Um elegante terninho de couro, cabelos dourados em ondas caindo até a cintura, e um rosto belo como o das deusas gregas. Roberto olhou nos olhos dela e ficou paralisado. Diante dele, com um sorriso condescendente, estava Jana, aquela mesma moça do bairro pobre que ele havia abandonado tão impiedosamente. Me reconhece, Betinho? Ela sorriu, saboreando o estupor do ex-namorado. Jana, como você está? Que senhora importante. Mal te reconheço, uma beleza de verdade. O coração de Roberto batia descompassado. Vamos ao que interessa, Roberto. Não viemos para ouvir elogios, mas para fazer negócios. Você topa ou não? O cortou Jana, chegando bem perto dele, de modo que ele sentiu o aroma dos cabelos dela. Topo. Roberto mal conseguiu dizer, ainda em estado de choque com o encontro inesperado. Cavalheiros, é a vez de vocês, ordenou Jana e se acomodou preguiçosamente na poltrona. Enquanto isso, eu examino os documentos dele, para ver se não está tentando nos enganar. Jana riu, mas era um riso amargo, e Roberto jurou a si mesmo que pediria perdão à Bela, custasse o que custasse. Principalmente porque seu coração, relembrando o passado, ardia em chamas, anunciando que a paixão havia voltado. Os dois homens que vieram com ela se sentaram à mesa de negociações e começaram a falar sobre as vantagens da mineração de ouro e seus enormes lucros. Seu Arthur se esforçava mais que ninguém, apresentando sua proposta em detalhes. Como vou saber que vocês não estão me enrolando, meus amigos? Roberto estreitou os olhos. Meus advogados vão analisar minuciosamente o negócio. Não vão me enganar. Além disso, vou enviar meu assistente ao local da mina. O homem mais velho protestou, ofendido. Como é possível? Nós até trouxemos uma amostra de pepita de ouro daquela área que estamos vendendo. Ela estava a pequena profundidade, o que significa que, se começarmos a exploração, haverá mais ouro. E bastante. Aqui está o certificado confirmando que essa amostra foi encontrada exatamente naquele terreno. E seu Arthur tirou da pasta uma caixinha de madeira e um documento com selo oficial. Se você não pretende comprar, vamos a outros interessados, murmurou Jana suavemente. Não somos pedintes, está bem? Roberto, embriagado pela atenção e pelo charme dela, abriu a caixinha e tirou a pepita. O ouro brilhou à luz, acendendo em seus olhos um brilho de ganância. Nossa, aqui tem uns 200 gramas pelo menos, disse ele admirado, jogando a pepita na mão. Roberto leu rapidamente o que estava escrito no certificado, o tempo todo olhando para Jana, que estava graciosamente acomodada na poltrona e olhava languidamente para o ex-namorado. Não se distraia, Betinho. Leia o papelzinho, senão vamos te enganar. Ela flertava com Roberto. Com essas palavras, os dois acompanhantes dela saltaram indignados nas cadeiras e Roberto engasgou com a própria saliva. Janinha, como pode brincar assim com a pessoa? Disse cuidadosamente o segundo homem. Não tem problema, ele vai sobreviver, não é, querido? E Jana se inclinou para a frente, insinuando a Roberto que os sentimentos antigos ainda existiam. O pobre Roberto, suando frio, lutava contra dois desejos: enriquecer fabulosamente e voltar a estar perto da deslumbrante beleza. Queria as duas coisas. E por isso, percebendo que a compra de um negócio lucrativo o tornaria atraente aos olhos de Jana, assinou sem ler o contrato de compra do terreno junto com as minas adjacentes que o antigo dono vendia por um preço baixo. Naquelas minas quase não havia mais ouro, mas havia equipamentos que valiam muito dinheiro. Vocês ainda economizam bem com isso, seu espertinho, brincava o agora ex-dono dos terrenos e minas. Quando comemoravam o negócio no restaurante, Jana estava sentada ao lado de Roberto, o que lhe dava arrepios. Depois do jantar, Roberto, já bastante alcoolizado, abraçava os parceiros do negócio como velhos amigos. Quando se despediram, Jana pegou Roberto pela mão e, olhando nos olhos dele, perguntou suavemente: "Que tal ficar comigo?" "Mas eu sou casado", murmurou Roberto, no fundo feliz com a proposta. "Com aquela gorda ainda." Jana gargalhou e o beijou. Roberto acenou com a cabeça, culpado,
e abraçou a velha amiga. Vamos para as ilhas, exclamou Jana. Você tem passaporte com você? Para quê? Moramos numa área turística, o mar é aqui do lado. Ah, é? Jana pôs as mãos na cintura e franziu os olhos. A aliança te prende ao chão. Cortaram suas asas, meu falcão. Então fica. E ela se virou para ir embora para sempre. Deslumbrante e audaciosa, o oposto completo da esposa de Roberto. Espera, posso ir por uns 2 dias. Vou dizer que é uma viagem urgente, por causa do novo negócio. Roberto ficou parado, olhando pesarosamente nos olhos de Jana. Tudo bem, então compra a passagem e nos encontramos no aeroporto. Riu Jana e foi embora, deixando Roberto numa doce antecipação do reencontro. Ele não lembrava como chegou em casa. Caiu na cama com sapatos e tudo, e adormeceu. De manhã, acordou de pijama. Vera havia carinhosamente trocado sua roupa enquanto ele dormia dançando com Jana. 2 dias depois, Roberto foi de férias para as ilhas por uma semana inteira, mentindo para a esposa que a viagem era para inspecionar o terreno aurífero. E Vera, como sempre, fez a mala do marido e verificou se ele havia levado todos os documentos. Enquanto Roberto se divertia sem limites com a amante que havia turvado sua razão, sobre Vera caiu uma herança inesperada. A tabeliã apareceu diretamente no seu local de trabalho. A senhora é Vera Campos, filha de Dinho Campos? Perguntou severamente uma mulher de cabelos grisalhos, num sóbrio terno de tweed. Sou. O que aconteceu? Perguntou Vera, assustada. A tabeliã, aparentemente acostumada a esse tipo de reação, explicou tudo com calma e clareza, sentando numa cadeira perto da janela. Sou tabeliã de sua tia, Dona Rita Campos. Você a conhece? Sim, ela é irmã do meu pai, mas não me lembro dela direito. Os meus pais, por alguma razão, não se relacionavam com ela. Não sei ao certo como tudo começou, respondeu Vera desconcertada. Isso já não importa, porque sua tia faleceu recentemente, deixando para você um pequeno capital e uma bela propriedade à beira-mar, a poucos quilômetros daqui. Mas por que para mim? Vera estava em choque. Que pena da tia, e eu nem sabia que ela havia morrido. A tabeliã estendeu os documentos. Assine e entre na posse da herança. Acho que esta carta responderá à sua pergunta. A tabeliã lhe entregou os documentos para assinar e um envelope com a carta da tia. Vera assinou os documentos que atestavam que a bela propriedade agora lhe pertencia. Quando a tabeliã foi embora, Vera, ainda sem acreditar no que estava acontecendo, abriu o envelope com mãos trêmulas. Nele havia uma carta e uma foto antiga em preto e branco. E quem é esse? Parece muito comigo. Vera examinou curiosamente a fotografia. Nela estavam registrados um menino e uma menina de uns 10 anos, parados no alto de uma colina. Foram fotografados num momento em que, rindo, jogaram os chapéus para o alto, e atrás deles estava o mar. O menino Vera reconheceu imediatamente. Era seu pai, e a menina era sua cópia exata, só as trancinhas eram mais curtas. No verso da fotografia havia uma inscrição à tinta. Dinho e Ritinha se divertindo. De repente, o coração de Vera apertou de dor. Ela se lembrou do pai, tão bondoso e alegre que havia deixado esse mundo tão cedo. Ela pressionou a foto querida ao peito e sussurrou. Pai, eu te amo tanto. Sinto tanta falta de vocês, de você e da mamãe. As lágrimas começaram a surgir nos olhos e Vera precisou beber água para se acalmar de alguma forma. Ela desdobrou a folha e começou a ler. Querida sobrinha, perdoe-me por ter me lembrado de você de uma forma tão triste. É que a autora desta carta é uma grande covarde e orgulhosa de proporções universais, que tinha medo de dar o primeiro passo. Quando seu pai, meu irmão, morreu, percebi que bobagem havia cometido ao não participar da vida de vocês. E agora, no leito de morte, me arrependo de apenas uma coisa: ter perdido um tempo feliz ao lado de pessoas queridas. Você provavelmente nem se lembra de mim, pois da última vez que te vi, você tinha 2 anos, e depois seu pai e eu paramos de nos falar. E tudo por causa da minha ganância.
Não dividimos a herança de nossa mãe, em cuja honra você foi nomeada. Eu me apoderei desonestamente da parte que cabia ao seu pai, incluindo um terreno que valia muito. Construí uma casa linda à beira-mar, mas isso não me trouxe felicidade. Fiquei sozinha até o fim. Por isso, tudo o que tenho te deixo, Verinha. Espero que seu pai me perdoe quando nos encontrarmos no céu e que eu possa olhá-lo nos olhos sem vergonha. Viva feliz, minha querida, e não permita que ninguém te magoe. Sua tia Rita. Vera não conseguiu mais conter as lágrimas. Ela chorava, com o rosto enterrado na folha de papel. Verinha, você está bem? A colega e amiga Aline abriu a porta do escritório. Não, minha tia morreu e eu nem me despedi dela, respondeu Vera entre soluços. Descobri agora que ela morava perto de mim. Precisava da minha ajuda, e eu não sabia de nada. Aline abraçou a amiga pelos ombros e de repente também começou a chorar. Por que você está chorando? Perguntou Vera soluçando. Estou com pena de você. E assim elas choraram, abraçadas, até que o chefe do departamento de confeitaria, que havia entrado no escritório, não as mandou para casa. Ele não suportava lágrimas femininas. Duas amigas de olhos inchados e narizes vermelhos iam de táxi para a casa de Vera, quando Aline, batendo palmas, disse: Verinha, que tal a gente ir ver a sua casa à beira-mar agora, por que não? Agora? Vera se surpreendeu. Por que esperar? Vamos. Aline bateu levemente no ombro do taxista e pediu: Senhor, o senhor pode dar meia volta? Agora vamos para outro lado. O taxista, que já nada o surpreendia, assobiou e animadamente respondeu: A seu dispor, senhoritas. Oba, vamos lá. Exclamaram as amigas em coro e riram, e o taxista pensou: mulheres. Faltava pouco para chegar à propriedade quando a estrada se bifurcou. E agora por onde? Perguntou o taxista. Para onde vou? Direita ou esquerda? Não tem placa nenhuma. Vai pela direita e fica rico, vai pela esquerda e casa, soltou a brincalhona Aline. O taxista não entendeu a piada e ficou bravo. Olha, senhoritas, não tenho intenção de ficar aqui adivinhando com vocês. Paguem a corrida e desçam. Meu carro não sai mais do lugar. Façam o que quiserem aí. Fiquem ricas, casem. Não é da minha conta. Preciso ir para casa, minha esposa está esperando para o jantar. Vera pagou o taxista e as amigas saíram do carro. O que fazemos? Perguntou Aline baixinho, se arrependendo da língua comprida. Vamos de pé, tontinha, com o sol brilhando, respondeu Vera. Como assim a pé? Espantou-se Aline. Exatamente assim, riu Vera. Então vamos perguntar para alguém, sugeriu Aline. Olha, tem um velhinho vindo ali, provavelmente é daqui. Vamos perguntar para ele tudo o que precisamos. O velhinho era um senhor bastante agradável, que foi o primeiro a falar com elas, parando a bicicleta velha ao lado das moças. Boa tarde, senhoritas. De onde vocês são, tão bonitas assim? Perguntou ele, descendo da bicicleta e tirando o chapéu. Olá, senhor, cumprimentou Vera. Estou procurando a casa da minha tia Rita. Ela passou para mim por herança. O senhor pode nos indicar o caminho? O velhinho parou e assobiou, cravando um olhar investigativo no rosto da moça. Então é você, Vera, a sobrinha da patroa. Veja só que bela moça. Prazer em conhecê-la. Sou seu Zé das Flores. Trabalhava para sua falecida tia. Cuidava da propriedade, da casa e do jardim. Tem trabalho de sobra e tudo precisa de atenção. A patroa, alma bondosa, antes de morrer me pagou 1 ano adiantado, para que eu pudesse entregar tudo a você em perfeitas condições. Se não se importar com esse velho, posso continuar cuidando da propriedade. Claro, ficarei muito feliz. No impulso, Vera abraçou o velhinho. Ele abriu um sorriso satisfeito e disse: Então, vá pela esquerda, fica pertinho. Já vou na frente, abrir o portão e pôr a chaleira no fogo. Sua tia tinha uma coleção de chás. Eu tenho salgadinhos comigo. Minha esposa me mandou para eu ficar mais animado. Vou oferecer a vocês. Obrigada, seu Zé. Gritou Aline para ele enquanto se afastava e virou o rosto para a brisa do mar. Como é bom aqui. Agora é só subir aquela colina. Vera reconheceu o lugar de longe.
Era o mesmo da fotografia que a tia Rita havia lhe deixado. Quando viram a propriedade, ficaram por um momento sem palavras. Era sem dúvida um sonho de cristal que havia se tornado realidade. O topo da colina parecia coroado por uma casa senhorial branquíssima, cercada por cascatas de terraços que desciam pelo declive da colina. As altas janelas em arco, como olhos atentos, voltavam-se para o mar e brilhavam com vitrais coloridos. As paredes de pedra contrastavam com as telhas de terracota do teto, criando um efeito de inexpugnabilidade. Parecia que cada pedra havia absorvido o calor do sol do meio-dia e a frescura das brisas marinhas. As amigas prenderam a respiração. Entraram pelas portas abertas por seu Zé das Flores e se encontraram entre magnólias em flor e laranjais. O ar estava impregnado de aromas de rosas e ainda da brisa do mar, que de longe trazia o canto das gaivotas. Meu Deus, sussurrou Aline e abraçou um roseiro para aspirar seu perfume. Vou desmaiar. Isso está mesmo acontecendo comigo? Perguntou Vera sem fôlego. Não desmaia. Ainda temos que visitar a casa. Aline tomou Vera pelo braço e a puxou para o terraço. Do terraço mais amplo se abria um panorama digno dos deuses. O mar, como uma tela de artista que muda de tonalidade do azul profundo ao turquesa, fundia-se ao horizonte numa névoa suave. Que tal a gente ficar aqui hoje? Pediu Aline em tom suplicante. Ficamos, respondeu Vera e respirou fundo. Agora, ela se sentia em casa. À noite, as duas jovens felizes contemplavam o pôr do sol, sentadas no alto terraço, com uma xícara de café. Quando você vai contar ao marido sobre a herança? Perguntou de repente Aline, quebrando a idílica quietude. Vou contar, claro, mas não agora. Que ele trabalhe sossegado. Não vou distraí-lo dos negócios. Ele vai ficar chocado, suspirou Vera. Uma confeiteira herdeira de uma propriedade de luxo e uma fortuna. Você não é só confeiteira. É uma artista da culinária e mestre do seu ofício. Ele ainda não se conformou com a minha profissão? Não. Vera não tirava os olhos da paisagem marinha. Sabe, faz tempo que percebi que o seu Roberto não suporta gente simples. Olha para elas com desprezo e de cima para baixo. Não é todo mundo que pode ser empresário. Alguém precisa fazer os doces, preparar a comida e construir as casas. Ele mesmo esqueceu de onde o negócio lhe caiu no colo. Se o seu pai fosse vivo, não teria deixado vender o empreendimento dele por minérios de ouro. Ah, não me diga, Aline. Meu coração não está em paz com esse negócio do ouro. Vera levantou da cadeira de vime e começou a andar nervosamente. E então, Aline disse o que só uma amiga fiel diria. Escuta, Verinha. Sobre o dinheiro da tia não fala nada para o marido por enquanto, senão ele também vai te tomar e enfiar nas minas dele. Que fique por hora na conta da tia. Quando precisar, você pega. E se o negócio dele afundar? Pelo menos a sua herança vai ajudá-los a abrir um novo negócio. E eu fico quieta. Pena que essa casa não dá para esconder, é muito chamativa. Vera riu e abraçou a amiga, e no fundo do coração ficou muito mais leve. Vera ficou feliz de pelo menos alguém se preocupar com ela. Obrigada, minha querida, o que eu faria sem você? O que faria? Daria todo o dinheiro para esse espertinho e jogaria a propriedade aos pés dele, ou venderia por ordem dele. Aline claramente não gostava do marido de Vera. Parecia que ela estava com raiva dele. Por que você fala assim? Conta logo o que aconteceu. Vera percebeu nas pupilas da amiga uma faísca hostil. Aline franziu os lábios e virou o rosto. Era visível que ela lutava contra o desejo de contar ou de guardar o segredo. Lembra quando vocês deram uma grande festa e você me convidou? Perguntou Aline. Lembro, foi há 1 ano, confirmou Vera. Então, quando cheguei, seu marido não me deixou entrar. O quê? Vera ficou chocada. Lágrimas de mágoa brilharam nos olhos de Aline. Por tempo demais ela havia guardado sua dor. Ele disse que eu fosse embora para minha casinha e que ele não toleraria mais uma confeiteira fedida a manteiga. E eu fui embora. Então foi por isso que você não atendia minhas ligações.
e depois disse que havia ficado doente, tomado remédio e dormido. Por que não me contou, sua boba? Vera, num impulso de ternura, abraçou a amiga que chorava e acarinhou sua cabeça como uma menininha magoada. E o que você faria? Brigaria com ele no meio da festa, se envergonhando na frente dos amigos ricos dele. Além do mais, você o ama tanto. Não queria ser fonte de discórdia. É isso. Vera franziu a testa. Não vou brigar com ele. Apenas vou cobrar esse episódio. Roberto mudou. Ficou duro e ganancioso. Não enxerga nada ao redor além do lucro, e a mim também não enxerga. As duas mulheres olhavam para o pôr do sol e choravam. A felicidade havia se transformado imperceptivelmente em tristeza. O coração de Vera pressentiu o perigo sem razão. Ela não sabia que o marido estava naquele momento com Jana, gastando uma fortuna com a amante. E naquela noite, jantando num restaurante caro, ele, inflado de orgulho, entregou à beldade um longo estojo de veludo. O que é isso? Jana abriu a caixinha com avidez e ficou boquiaberta. Que maravilha! Querido, obrigada. Você é o melhor homem do mundo. E logo uma espessa pulseira de ouro branco, cravejada de esmeraldas graúdas, resplandecia em seu pulso sob a fria luz do lustre de cristal do restaurante. As damas com vestidos caros que estavam nas mesas ao redor esticavam o pescoço para ver o presente luxuoso, e seus acompanhantes lançavam a Roberto olhares furiosos. Mas o próprio Roberto estava satisfeito consigo mesmo como nunca. Quero que essa noite não acabe, murmurou Jana, olhando languidamente nos olhos do acompanhante encorajado, e colocou a mão na mão dele. Sob os olhares invejosos dos convidados que competiam entre si com roupas e joias, Jana e Roberto saíram do salão do restaurante e foram para o hotel. Roberto estava transbordando de orgulho pela sua deslumbrante acompanhante. Na manhã seguinte, Roberto acordou tarde. O sol já havia esquentado a areia na praia, e perto da grande piscina não havia espreguiçadeiras livres. Janinha, meu amor, me traz uma aguinha. Acho que ontem exagerei um pouco. Roberto olhou com expressão azeda para a mesinha onde estavam um par de garrafas caras de champanhe vazias. Jana não respondeu e não trouxe água. Roberto chamou mais alto, mas só o silêncio lhe respondeu. Foi para a praia sem mim, suspirou ele, e foi à cozinha abrir uma garrafa de água mineral. De repente a fechadura da porta estalou, e pelo quarto entrou borboletando uma jovem arrumadeira, que ao ver o hóspede, ficou pasma. Oi, mas o senhor ainda não fez o check-out? Por que faria? Roberto abriu a boca espantado. Meu quarto está reservado por mais 3 dias. A arrumadeira arregalou ainda mais os já grandes olhos. Mas sua acompanhante disse que vocês dois iam embora de manhã e devolveu o dinheiro do quarto. Ela balbuciou. Como? Roberto correu até o guarda-roupa. As roupas de Jana não estavam lá, assim como a mala dela. Sem entender nada, ele desceu de roupão até a recepção e encontrou o gerente do hotel. Sim, está correto, confirmou este olhando para a tela do computador. O quarto consta como disponível. Embora, espere, neste momento já foi reservado, então peço ao senhor que faça o check-out em meia hora. Como assim? Estou aqui parado de roupão. Me dê outro quarto, gritava Roberto, chamando a atenção dos turistas. Desculpe, mas no momento todos os quartos estão ocupados, respondeu secamente o gerente, e foi cuidar de seus próprios assuntos. E Roberto, sob olhares curiosos, precisou voltar para o quarto e às pressas fazer as malas. Por mais que ligasse para Jana, o número dela estava fora de área, e o infeliz amante precisou voltar para casa mais cedo do que havia planejado. Em casa, Roberto encontrou 2 notícias, uma boa e uma ruim. A boa era que agora ele poderia descansar na bela propriedade da esposa à beira-mar. A ruim o pegou desprevenido. Como assim não tem ouro no terreno? Onde foi parar? O que você está dizendo? Ele berrava histérico, quando seu assistente apareceu tarde da noite para lhe dar um relatório da viagem. Você tem certeza que foi ao lugar certo? Não confundiu o endereço? Não me enganei, respondeu cansado o assistente, sentando-se na poltrona.
Já te avisava que primeiro era preciso verificar tudo minuciosamente, mas em vez de ajudar você, ficava olhando para aquela gata e depois sumiu com ela para o litoral. Fala mais baixo, a esposa pode ouvir, sibilou Roberto. Como isso aconteceu? Os documentos são falsos e as fotos apresentadas não correspondem à realidade, disse o assistente com voz rouca. Te enganaram, chefe, e de forma muito profissional. De todo o equipamento na velha mina abandonada, encontrei uma vagonete quebrada e uma picareta enferrujada. Fomos roubados, eram golpistas. Como é possível? Gritou Roberto, e com seus gritos correu Vera, assustada com a terrível notícia. Mas eles me mostraram um pedaço de ouro e um certificado. Estou falido, falido. Roberto, empurrando a atordoada Vera, correu ligar para seu Arthur, o ex-dono das minas de ouro. Mas, como no caso de Jana, o número do golpista estava fora de área. O certificado não é verdadeiro. E o pedaço de metal que te deram não é ouro, mas pirita de ferro, também chamado de ouro dos tolos. Por isso, parabéns, chefe. Você foi um trouxa. Destruiu um negócio familiar tão bom. Cala a boca, berrou Roberto vermelho e esguichando saliva. Vou te demitir na hora. O assistente de Roberto sorriu amargamente. Eu mesmo vou embora. Para algum lugar melhor do que trabalhar com um idiota como você. E a você, Vera, ofereço minha solidariedade. Só um trouxa como o seu marido poderia arruinar assim o negócio do seu pai. Tome cuidado e viva com a sua própria cabeça. Suma daqui. Roberto tremia de raiva, pronto para se atirar sobre o próprio assistente. Este saiu batendo a porta com força. A gente está mesmo falido? Vera não conseguia acreditar que o lucrativo negócio do pai havia desaparecido no ar. Deixa de me chatear, não estou com tempo para isso. Roberto afastou a esposa, que estava sentada quietinha, com as mãos apertadas ao peito. A noite toda ficaram sem conversar. Vera tentava chegar até o marido, mas ele só resmungava e esvaziava uma garrafa após a outra, relendo uma e outra vez a mensagem de Jana, que ela havia mandado 1 hora depois da saída do assistente. Essa mensagem derrubou Roberto. Como você está gostando da minha pequena vingança, Betinho? É bom ser abandonado e enganado por quem você confiava. É uma lição para você. Não maltrate mulheres, sai mais caro. Não me procure, já saí do país há tempos. E lembre-se, nem tudo que reluz é ouro. A propósito, a sua pulseira era de péssima qualidade. Já vi melhor. Chega de beber? Vera entrou no quarto. Me dói que as coisas acabaram assim, mas a vida continua. Ela queria contar sobre o dinheiro que a tia havia deixado, mas não teve tempo, pois o marido não a deixou terminar. Ele simplesmente despejou sobre ela todo o ódio e raiva acumulados no coração, culpando-a por todos os males. Vai embora daqui, vai para a cozinha, é lá o seu lugar. Não entende de negócios, então pelo menos fica quieta. Além de ter vendido o negócio para golpistas, ainda peguei uma fortuna emprestada de agiotas. Você sabe que a casa está no meu nome, e eu a usei como garantia do empréstimo. Eles logo virão tomá-la, pois não tenho como pagar. Vera ficou com as pernas bambas ao ouvir isso. Ela se encostou na parede para não cair. Como vão tomar a casa? Eu cresci aqui, como você pôde usá-la assim? Está no meu nome desde o inventário. Você mesma assinou os papéis. Roberto deu uma risada maliciosa. Não devia ter confiado tanto. O quê? Exclamou Vera, sentindo o chão fugir sob seus pés. Isso mesmo. Roberto, cambaleando, levantou e quis se atirar contra a esposa, mas de repente seu rosto se iluminou e ele começou a dançar de alegria, deixando Vera ainda mais perplexa. Roberto, você está me assustando. O que está acontecendo com você? Vera arregalou os olhos diante do comportamento inédito do marido, que parecia ter saído completamente do sério. Entendi como vou pagar as dívidas, gritou ele e afundou na poltrona. Como? Vera ficou aliviada por o marido ter finalmente se acalmado. Vou vender a propriedade da sua tia. A julgar pelas fotos vale uma fortuna. Compradores para ela aparecem rápido. O importante é não vender barato. Roberto ficou pensativo, fazendo cálculos mentais, e depois, estalonando os dedos, disse feliz. Escuta,
Acho que depois de pagar as dívidas ainda vai sobrar para um pequeno negócio. Genial, não? O sorriso desapareceu do rosto de Vera. Ela não queria vender seu sonho e a memória da tia Rita. Não, Roberto, não vou vender a casa à beira-mar e não peça, disse ela com firmeza. Roberto, sentindo que sua chave para a liberdade financeira estava escorregando das mãos, entrou em fúria. Como você ousa me negar? Você é minha esposa, você deve me ajudar. E você não quer vender uma simples propriedade? Não, não quero, respondeu Vera magoada, feliz por não ter contado sobre a conta bancária secreta que ainda não havia transferido para seu nome. Você já me tomou a casa onde cresci. Quer se apoderar também da minha herança? Não vai acontecer, querido. Se vire. E a confeiteira vai para a cozinha. Afinal, é lá o meu lugar. E com essas palavras, Vera saiu tranquilamente, pois não tinha qualquer vontade de ficar perto do Roberto, enfurecido pela negativa. Ao ouvir tais palavras da outrora dócil esposa, Roberto rapidamente clareou a cabeça e decidiu agir de outra forma. Percebeu que com ameaças e gritos não forçaria a esposa a entregar a propriedade, e por isso precisava encontrar uma forma mais astuta de obrigá-la a vender sua herança. Na manhã seguinte, Roberto se comportou como se não houvesse acontecido aquela desagradável conversa sobre a venda da propriedade e as enormes dívidas. Vera também ficou em silêncio. Vou te superar de qualquer jeito, sua galinha boba, pensava ele com raiva. Nos dias seguintes, ele tramava um plano para se apoderar da herança da esposa e depois se divorciar dela. Roberto ainda esperava que Jana o perdoasse e voltasse. O plano era requintado e cruel, e se resumia a uma coisa: vender a propriedade à beira-mar pelo bem comum, bem antes do divórcio, e uma possível fuga para o exterior. E as dívidas, Roberto queria deixar para a esposa nada suspeitosa a resolver. Porém, por mais que a gente planeje, o destino tem outros planos. E poucos dias antes de Roberto pretender colocar seu esquema em prática, ele foi derrubado por uma grave amigdalite repentina. E lá estava ele, o triunfador, impotente e rabugento, com soro no braço num quarto pago do hospital municipal. Vera, fiel à sua natureza, ia vê-lo todos os dias. Levava ao Roberto caldo de frango, suflê de carne e sucos frescos, pois o marido estragado com comida refinada se recusava terminantemente a comer a comida do hospital. Mas apesar de todo o bem que Vera lhe fazia, ele esperava melhorar para continuar com o seu jogo. 5 dias depois, o médico responsável entrou no quarto de Roberto. Então, Roberto, em 3 dias planejo lhe dar alta. Tem alguma queixa sobre como está se sentindo? Perguntou animado o doutor. Roberto percebeu que o tempo para executar o plano maldoso estava acabando e, por isso, torcendo o rosto como se sentisse dor, disse: Acho que estou sentindo uma pontada no lado esquerdo e a cabeça rodando. Pode adiar um pouco a alta? O médico franziu as sobrancelhas e reexaminou Roberto. Depois disse pensativo: Estranho, todos os seus indicadores estão ótimos e uma pressão como a sua daria inveja a qualquer astronauta. Tudo bem, vou pedir um exame adicional e adiarei a alta. Obrigado, doutor. Roberto ficou satisfeito com essa pequena vitória, embora construída em mentira, quase igual ao resto de sua vida. Enquanto isso, Vera corria para ver o marido, depois que ele lhe havia comunicado que seu estado havia piorado. Esquecendo os potes de almoço no caminho, ela entrou correndo por outra ala do hospital, comprando comida na cantina local pelo caminho. Empurrando as portas, ela entrou barulhentamente no quarto com um grito: Querido, estou aqui, cheguei. Só então percebeu que havia entrado no quarto errado. Vera olhou ao redor. A janela estava aberta, e perto dela, imóvel no chão, estava uma velhinha franzina que respirava com dificuldade. Ela estava mal e a idosa não conseguia pedir socorro. Vovó, a senhora não está bem? Vera largou as sacolas e correu até a velhinha. Já vou te ajudar. Vera levantou com facilidade o corpinho seco da senhora idosa e a colocou cuidadosamente na cama. Um médico, essa pessoa está mal. Cadê o maldito botão, vovó? Segura firme. Vera vasculhava freneticamente a parede com a mão.
e, achando o botão de emergência, o apertou com todas as suas forças. "Água!" pediu a velhinha com os lábios secos, mal conseguindo se ouvir. E mal Vera teve tempo de dar água a ela, uma enfermeira e o mesmo médico que tratava o marido de Vera entraram correndo no quarto. "Para o lado", ele ordenou a Vera. Vera se afastou e acompanhou com angústia os médicos reanimando a velhinha. "Aqui está alguém que realmente está mal, não aquele simulador do quarto 10, disse o médico à enfermeira enquanto aplicava uma injeção na velhinha. "Com certeza", concordou ela. "Você devia ver como ele trata as auxiliares, como se fossem suas escravas. Instalou-se num quarto privativo e acha que todo mundo tem que se curvar a ele." Vera, ao ouvi-los, percebeu que estavam falando do marido. Por que o chamaram de simulador? E se era mesmo assim, por que Roberto precisava disso? Ela pensou. De seus pensamentos, atirou a voz da enfermeira. "Dona Cláudia quer falar com você. Você chegou na hora certa. Isso a salvou. Segundo ataque em uma semana. Ela é uma mulher solitária. Ninguém a visita. Dizem que o marido dela morreu atingido por um raio há 20 anos, e eles não tinham filhos. Recentemente, perdeu o único sobrinho. Isso acabou com ela. Que pena. Ela é uma pessoa tão boa." Os médicos foram embora, e Vera se aproximou devagarzinho da cama onde a velhinha estava sentada, apoiada no travesseiro. "Como você se chama, filhinha?" ela perguntou com um sorriso gentil. O coração de Vera pulou. Há muito tempo ninguém olhava para ela assim. E o coração da jovem mulher de repente se encheu de calor, e ela sentiu vontade de chorar. "Sou a Vera, errei de quarto", respondeu ela, engolindo o nó que tinha na garganta. "Eu estava indo ao meu marido, aquele do quarto 10, sobre quem o doutor falava. O simulador." A velhinha estreitou os olhos safadamente. Era claro que ela havia melhorado bastante, e por isso os olhos dela brilhavam com chispas animadas. "E eu me chamo Cláudia, mas para você, minha querida salvadora, pode me chamar de tia Cláudia." "Tudo bem, tia Cláudia." Vera se sentou ao lado da nova conhecida e lhe segurou a mão. "Posso te visitar? Quer um caldo caseiro? Vou fazer e te trazer à noite. Mas a noite vai ser tarde, e a essa hora a visita já terá terminado." Dona Cláudia abriu seus olhos cor de azulão com surpresa, e a expressão do rostinho magro ficou tão infantil que o coração de Vera apertou. Diante dela estava uma pessoa profundamente solitária, que havia se surpreendido com uma coisa tão simples. "Quero..." Vera bateu palmas, e forçando-se a ser animada para não chorar de pena, disse: "Então aguente firme aí, e à noite espere um jantar caseiro, e amanhã venho com algo bem gostosinho para a senhora. A senhora come de tudo ou tem preferências? Agora só tenho a comida da cantina, que não é boa para você." A velhinha abriu a boca de espanto e disse com a voz embargada de emoção: "Como tudo?" "Ótimo, então!" exclamou Vera. Abraçou suavemente Dona Cláudia e saiu correndo do quarto pegando o saco com a comida fria. E a velhinha ficou sentada na cama, desconcertada e algo encantada, sem entender o que havia acabado de acontecer. Ela não acreditava que uma completa estranha pudesse simplesmente assim se importar com ela. E as lágrimas por conta própria começaram a correr pelas finas ruguinhas, pingando na manta do hospital. Roberto esperava a esposa com impaciência e já estava começando a se irritar, enquanto a barriga roncava de fome. "Onde você se meteu? Não comi nada desde o almoço, perdi o jantar." Ele gritou para Vera em vez de cumprimentá-la. "Hoje serviram peixe no vapor com ragu de legumes." "Fui verificar com as enfermeiras", respondeu Vera, desempacotando apressadamente os potes com a comida da cantina do hospital. Roberto se atirou sobre a comida, mastigando ruidosamente e espalhando migalhas. "Isso é outra coisa, bem diferente do que servem aqui", ele dizia com a boca cheia. "Na próxima vez traz uma xícara de café também. Está bem? Me deixaram ficar mais uma semana. Pelo jeito, meu estado está ruim. Por isso, cuida melhor do marido. Entendeu?" "Entendi", respondeu Vera, mal conseguindo segurar o riso, pois percebeu que Roberto, que estava mais saudável do que ela, estava simplesmente implicando com tudo
para mostrar sua importância. Depois de um jantar farto da cantina, Roberto foi dormir, arrancando da esposa a promessa de trazer uma garrafa térmica com café coado. Despedindo-se às pressas, Vera correu para casa, montando no caminho receitas de sopas saborosas e saudáveis. E já 3 horas depois, Dona Cláudia, fechando os olhos de prazer, comia uma sopa cremosa com bolinhas de massa, feita com tanto amor por Vera. No dia seguinte, Vera, depois de visitar rapidamente o marido eternamente insatisfeito, cuja arrogância os médicos e pacientes já suportavam com dificuldade, foi ao quarto de Dona Cláudia. Esta já a esperava e abriu um sorriso enorme ao ver Vera. "Como vai a sua saúde, tia Cláudia?" Vera perguntou afetuosamente e abraçou a paciente. A velhinha estremeceu ao ouvir essas palavras e respondeu feliz: "Bem, filhinha, graças a você apareceram forças para viver e a sua sopa faz milagres. Coisa mais gostosa que não comi há muito tempo. É uma obra de arte. Em que você trabalha, minha querida?" "Sou confeiteira", respondeu Vera. "Trabalho numa padaria fina aqui perto." "E por que está tão vermelha? Está envergonhada?" "É que meu marido diz que o envergonho por trabalhar fazendo doces e salgados. Ele é empresário." "Tchaite que seja ministro", exclamou Dona Cláudia, crispando os punhinhos. "É maravilhoso quando uma pessoa ama seu trabalho. Você está no lugar certo e não dê ouvidos a ninguém. Você deveria ter seu próprio negócio. Só com esta sopa de bolinhas você ia fazer sucesso." "Será que trouxe comida de novo para mim?" Vera acenou com a cabeça alegremente e Dona Cláudia aplaudiu. "Come comigo. Vamos bater um papo", propôs a velhinha. E Vera, embora não estivesse com fome, não teve coragem de recusar, comendo um pouquinho junto com a nova amiga. Elas riram muito, conversaram, contando sobre suas vidas, choraram lamentando uma pela outra, depois riram de novo. Em suma, se comportaram como se se conhecessem há 100 anos. "O horário de visitas terminou", disse a mesma enfermeira que havia contado a Vera sobre a difícil vida da velhinha, aparecendo à porta. "Se é só mais 5 minutinhos, minha filha", pediu Dona Cláudia com uma vozinha infantil lamentosa. "Tudo bem", sorriu a enfermeira e fechou a porta. Assim ficaram sentadas por mais 1 hora inteira. Saindo, Vera prometeu que se encontrariam de novo com certeza, e a velhinha pareceu florescer, como se houvesse reencontrado um sentido para a vida. Naquela noite, Vera dormiu como um bebê, feliz por ter encontrado uma alma afim. E Dona Cláudia, ao contrário da jovem amiga, que já havia incluído no rol das netas, não conseguia pregar o olho. Ela remoía na cabeça as frases soltas por Vera, que mostravam que sua vida com Roberto era infeliz e unilateral. A mulher sábia entendia que o marido não amava Vera, mas simplesmente a usava para facilitar a própria vida, e Vera não percebia isso. Só de madrugada, quando o dia começava a raiar pela janela, Dona Cláudia conseguiu dormir, tomando a firme decisão de conversar com o marido da amiga para de alguma forma explicar-lhe que em suas mãos havia um tesouro de verdade. Roberto tampouco dormia, procurando formas de pressionar a esposa a vender a propriedade logo. E aí lhe veio à mente um nome que fez Roberto estremecer e torcer o nariz. A pessoa de quem se lembrou se chamava Fábio, apelidado de Chacal. Era um velho conhecido de negócios obscuros no início da complicada carreira de Roberto. Ninguém sabia que os dois amigos haviam acumulado seu primeiro capital de forma desonesta. "Chacal, você me reconhece?" Roberto logo discou o número do velho conhecido. "Quanto tempo, Roberto? Uma voz chata dessas não se esquece." Gargalhou rouco o Chacal. "Aqui é o Fábio. Por que está ligando?" "Certo, Fábio. Tem como ganhar dinheiro?" respondeu Roberto e explicou como encontrá-lo. Depois de uma curta conversa, Roberto desligou o telefone e respirou aliviado. Agora não havia mais volta, pois o Chacal havia entrado em cena, e esse tipo não perdia o que era seu. Depois do almoço, Dona Cláudia, sob os aplausos das enfermeiras, apoiada na bengala, foi ao quarto do marido de Vera. Mas mal colocou a mão na maçaneta, ouviu vozes masculinas e parou, sem se decidir a entrar. "Agora você sabe o que tem que fazer.
Minha boba de esposa não pode desconfiar de nada. Dona Cláudia parou apavorada diante da porta. Percebeu que a voz estridente e levemente fanhosa pertencia ao marido de Vera. Mas quem é o segundo? Tá, entendi, respondeu sarcástico uma segunda voz, rouca e grosseira. Vou assustar a sua patroa, dizer que ela tem que pagar as dívidas do marido, e para maior convencimento, vou deixar uns roxos. Faz o que quiser, só que ela venda a propriedade, e depois me divorcio dela imediatamente. Estou cansado da Vera. Ela me incomoda mais do que mostarda depois do almoço, respondeu impaciente Roberto. E você, Chacalzinho, não esqueça que a sua parte é 1/10 do valor da venda. Não esqueço, nem sonhe, sorriu o segundo. Hoje à noite mesmo aperto o pescoço da peixinha. Espera minhas boas notícias em 2 horas, amigão. Dona Cláudia, de onde vieram as forças, se afastou da porta como se estivesse escaldada, quase derrubando uma auxiliar. E nesse momento, o Chacal saiu do quarto. Era um homem de aparência assustadora, alto e careca, com olhar duro e maxilar pesado, parecendo um bandido dos anos 90. Ele, com passo elástico, balançando as chaves na mão, foi rapidamente em direção à saída do andar, cuspindo com força numa lixeira pelo caminho. Meu Deus, que horror! Preciso avisar a Vera com urgência, pensou freneticamente a velhinha e deu passinhos miúdos e rápidos rumo ao seu quarto, esquecendo a bengala encostada na parede. A ligação de Dona Cláudia surpreendeu Vera. Ela pedia em prantos que Vera fosse até ela, e quanto antes melhor. Pedindo para Aline a substituir, Vera correu para o hospital. Quando entrou no quarto da velhinha, ela perguntou: "Não vieram te seguindo?" "Como assim?" Vera riu. "Ninguém estava te seguindo?" exclamou Dona Cláudia e, num instante, fechou a porta atrás dela, pedindo com gestos que falasse mais baixo. Vera ficou seriamente assustada, pensando consigo mesma que a velhinha havia perdido o juízo. Mas como ela se arrependeu depois, quando soube a verdade sobre o marido? Como ele pôde mandar um bandido atrás de mim, depois me esfolar e se divorciar logo em seguida? A raiva transbordava dentro de Vera. "Quietinha, querida." Dona Cláudia tentava acalmá-la. "Já pensei em tudo e tenho um plano. Tenho alguns bons conhecidos. Eles vão ajudar. Vamos enganar o seu marido." "Você ainda não sabe muita coisa sobre mim, minha menina. Não pegaram a vovó certa. E para começar, pega as chaves do meu apartamento. Não vai para casa e não diga ao marido onde você está morando." Vera ficou em silêncio e olhou espantada para a velhinha. Esta ficou de pé com um ar de total determinação. Quando a velhinha lhe contou seu plano, Vera sorriu. "Nossa, tia Cláudia, que figura!" "É isso mesmo." Com as mãos na cintura e rindo, a velhinha respondeu. Era visível que a situação a havia revigorado e lhe dado forças. Naquele dia e no seguinte, Vera não foi visitar o marido e não atendia às ligações dele. Ela, como havia combinado com Dona Cláudia, apareceu para Roberto com cara triste e às suas reclamações disse diretamente: "Roberto, não quero que você fique bravo comigo e me considere egoísta. Vendi a propriedade para uma fundação e o dinheiro já está na minha conta. Se você soubesse como não queria fazer isso, mas é tudo por você, meu querido." E Vera, para maior convencimento, derramou uma lágrima. O sorriso predatório de um vencedor se espalhando pelo rosto de Roberto quase fez o jornal cair das mãos. Os olhos dele brilharam de cobiça. Como ele se parece com um predador. Como não vi o tipo de pessoa que esteve ao meu lado todos esses anos. Vera estremeceu com esse pensamento, e um arrepio percorreu suas costas. "Que bom!" ele ronronou. "Você é uma boa pessoa, Vera. Você é uma amiga de verdade. Mas não fique magoada, tudo bem? Não é culpa sua, é minha. Hoje vou pedir o divórcio. Não te amo mais. Só não faz escândalo. Afinal, estamos num hospital." Roberto mal escondia sua alegria por trás de uma máscara de arrependimento que não existia de verdade. Vera lembrou das palavras da tia Cláudia. Ela havia avisado que seria assim. Que mulher esperta. Que sorte eu tive de encontrá-la. Ela pensou aliviada. E ao marido disse:
Não vou fazer escândalo. Até logo no tribunal, querido. E só, exclamou Roberto. Você nem vai chorar e me suplicar para não te deixar? Não, respondeu ela resumidamente e saiu do quarto quase como uma mulher livre, deixando Roberto parado de boca aberta. E algum tempo depois, no tribunal, o advogado contratado por Dona Cláudia para Vera, que se revelou presidente de um pequeno fundo de investimento, refutou as palavras de Roberto de que a esposa havia vendido sua herança. Os gritos do ex-marido enfurecido de que havia sido enganado apenas alegraram Vera, ao menos amenizando um pouco o amargor da mágoa. Na verdade, Dona Cláudia havia ajudado Vera a simular a venda da propriedade para que Roberto acreditasse que havia vencido. E o falso triunfador saiu da sala do tribunal de mãos vazias, devendo não apenas aos agiotas, mas também ao chacal, que amigavelmente havia ligado o marcador para ele. Vera não tomou de Roberto a casa onde havia crescido, que ele havia transferido para seu nome durante o inventário e depois usado como garantia das dívidas. O passado era passado. Agora ela tinha de volta seu nome de solteira e começava uma nova vida sem o marido, mas na bela propriedade à beira-mar e com uma grande soma na conta da tia. Quando Vera entrou na casa sobre a colina e olhou para o azul sem fim do mar de sua varanda, percebeu que havia encontrado o seu lugar, e a tensão dos últimos anos caiu de seus ombros. Vera sentou-se na poltrona e olhou para as ondas com prazer. Ela estava feliz por não ter vendido sua herança e por ter se livrado tão facilmente do marido mentiroso, preservando a própria dignidade. Você ainda quer que eu more aqui, netinha? Dona Cláudia aproximou-se sem fazer barulho e abraçou a neta adotiva pelos ombros. Muito quero, vovó, respondeu Vera baixinho e sorriu. Estou tão feliz, minha querida, sussurrou a velhinha entre lágrimas. Sonhei tanto com uma neta. E o que fiz para merecer essa felicidade? O seu coração bondoso, vovó, respondeu Vera. Deixa eu te colocar um cobertor, está ficando fresco. Instale-se bem na poltrona e eu já trago um chá quentinho com biscoitinhos. Com recheio de queijo? Perguntou Dona Cláudia, radiante como uma criança. Sim, com os seus preferidos. A velhinha abriu um sorriso ditoso e ficou na varanda ouvindo o canto das gaivotas e o barulho das ondas. Ela havia decidido firmemente ser um apoio para Vera e zelar rigorosamente para que nunca mais nenhuma pessoa calculista ousasse perturbar a paz da netinha e a casa à beira-mar. E quanto a Roberto? Mal teve tempo de comemorar sua nova vida de solteiro quando os inúmeros credores lhe lembraram das dívidas. Abandonando tudo, o malfadado empresário viajou para o exterior na esperança de encontrar Jana por lá, que não precisava dele. E Vera, animada pelas palavras de Dona Cláudia sobre seu talento na cozinha e encorajada pela herança da tia Rita, decidiu dar um novo rumo à vida. Pediu demissão da padaria e abriu um pequeno café bem na orla, não muito longe de sua casa no morro. O nome do café era simples, à beira-mar. Ali ela podia criar à vontade servindo pratos salgados, doces artesanais e os cafés mais gostosos da região. Um ano de vida à beira-mar passou despercebido para Vera. Seu café prosperava, e o barulho das ondas de manhã e o canto das gaivotas eternamente famintas substituíram o barulho da capital e os sorrisos mentirosos do marido. Vera respirava fundo, tornando-se dona do seu destino e se sentia feliz. Embora às vezes ficasse um pouco triste ao se sentir solitária, especialmente naqueles momentos em que casais vinham ao café e se divertiam juntos. Já está na hora de pensar em casar de novo, aproximou-se de Vera, que observava com tristeza uma dessas famílias barulhentas, Dona Cláudia. Senão você vai se acostumar a ser solitária, e esse hábito é ruim, saiba. Eu até ficaria feliz em casar, mas com quem? Não vejo nenhum pretendente no horizonte, suspirou Vera. E um segundo como Roberto, nem de graça. Com certeza, concordou Dona Cláudia. Bem, se aparecer um que não seja assim, eu aviso. Combinado, riu Vera. Ela adorava as tiradas afiadas de Dona Cláudia. À noite, no auge do movimento do café, quando Vera e sua ajudante não tinham nem um minuto livre, entrou no salão
um homem alto de uns 40 anos, com o rosto bronzeado e curtido pelo vento e olhos azuis como o mar. Vera, com seu olhar treinado, logo percebeu que diante dela não havia nenhum turista, mas um verdadeiro marinheiro. Ele não parecia rico, mas se portava com dignidade. Seu olhar direto dizia que esse homem não fazia promessas em vão. Olhando para ele, Vera de repente se lembrou do capitão de um velho filme romântico. O homem se aproximou do balcão e olhou atentamente para Vera, o que fez ela inesperadamente corar. "Me serve, por favor, o café mais forte que você tiver", pediu o homem com uma voz tão agradável e aveludada que um arrepio percorreu as costas de Vera. "Quer ficar acordado a noite toda, capitão?" Ela resolveu brincar. "Como você sabe que sou capitão?" O homem ficou surpreso. "Apenas adivinhei", sorriu Vera, e suas bochechas coraram ainda mais. "Você está certa. Tenho um pequeno navio e sou o capitão dele. Está atracado na enseada ao lado, mas aconteceu uma coisa desagradável. Perdi a âncora." "Como assim perdeu?" Os olhos de Vera se arregalaram de espanto, e o homem sorriu. "De manhã houve uma tempestade e a âncora principal se perdeu. E agora preciso substituí-la. Estou quebrando a cabeça. Onde encontrar uma boa âncora? Hoje em dia não se acha assim. Meu iate, embora não seja novo, foi feito com capricho por velhos artesãos", suspirou o capitão. "Pode-se dizer que é minha única companheira na vida." Vera, de repente, sentiu uma estranha atração por esse homem simples e aparentemente tosco, o oposto completo do ex-marido intriguista. Ela quis ajudá-lo. "Aqui está o seu café e a torta de peixe chamada Mar por conta da casa. Eu mesma criei a receita. Muitos gostam. Experimente." O peixe ainda estava nadando de manhã. O homem mordeu a torta suculenta e aromática e fechou os olhos de prazer. "Você é uma mestra, que delícia. Quem tem você por esposa tem sorte." Vera desviou o olhar. "Houve um, mas estou divorciada." Ela respondeu baixinho. E então acrescentou para mudar de assunto. "Há muitos pescadores aqui. Eles vão te ajudar a encontrar uma âncora." O capitão parou de mastigar e olhou direto para Vera. "Honestamente, estou procurando não só uma âncora, mas também um lugar para aguardar o concerto." "Você não conhece alguém que pudesse me acolher?" Vera ficou sem ação, e Dona Cláudia, que havia ouvido toda a conversa e observava de longe, discretamente deu uma tossida, o que significava uma coisa. Agora ela vai intervir na conversa. "Meu querido capitão, como é o seu nome, se me permite perguntar?" A velhinha se manifestou. "Me chamo tia Cláudia, e minha neta é a Vera. E eu sou o Márcio. Prazer em conhecê-la." E Márcio beijou a mão de Vera. Esse gesto não passou despercebido pelo olhar atento da velhinha, assim como o fato de Vera estar toda vermelha e em silêncio, o que significava que ela estava encabulada. "Márcio, nós temos uma âncora", disse Dona Cláudia, lançando um olhar esperto para o capitão. "Antes ela servia para uma pequena barcaça. Acho que vai servir, e encontraremos um cantinho para você no quarto de hóspedes no quintal da nossa casa." "Verdade mesmo?" Os olhos de Márcio se voltaram para Dona Cláudia com um olhar de admiração. "Vovó, mas a gente tem uma âncora?" "Onde?" Vera ficou surpresa. "Temos, atrás do celeiro. Faz um bom tempo que está lá. O seu Zé das Flores quase mandou ao ferro velho, mas eu não deixei. Parece que o coração pressentia que ia ser útil." "Quanto a senhora quer?" perguntou Márcio. "Não precisa de dinheiro." A velhinha fez um gesto com a mão. "Em troca conserta o telhado do quarto de hóspedes, que o nosso Zé das Flores vive querendo subir, mas os anos já não são os mesmos." "Combinado", respondeu Márcio, e tranquilamente continuou comendo a torta, espiando Vera discretamente. 2 semanas depois, o telhado estava consertado, e a âncora estava no lugar. Até o celeiro, que há muito precisava de cuidados, foi colocado em ordem pelas mãos laboriosas de Márcio. Vera gostava de ver como ele trabalhava concentrado, acomodando habilmente novas prateleiras nas paredes do despenseiro ou trocando as tábuas podres das paredes do celeiro. E à noite, eles tomavam chá juntos, sentados à beira-mar,
ouvindo as ondas, assistindo ao pôr do sol. Naqueles momentos falavam sobre suas vidas, partilhando a dor que ambos haviam vivido. Na última noite antes de partir, Márcio foi ao café de Vera. Terminei tudo e vou partir amanhã de manhã. Mas... Vera ficou parada, e o coração caiu no peito e ficou quieto. Gostaria de ficar para que você me ensinasse a fazer esse café forte. Márcio hesitou. Sonhei encontrar um lugar onde encontraria paz e felicidade para jogar minha âncora para sempre, entende? E você encontrou esse lugar? Sim. Então fique. E depois ficaram em silêncio, pois se entenderam sem palavras. Márcio tomou a cafeteira das mãos cansadas de Vera e foi fazer o café, tão forte quanto seus sentimentos por ela. Naquela noite, eles estavam sentados juntos mais uma vez depois do fechamento do café e ouviam as ondas batendo na praia. Entendiam que a aproximação deles havia sido não planejada. Simplesmente, seus corações de repente passaram a bater no mesmo ritmo e as almas se reconheceram como parentes. Pois os que um dia sobreviveram a uma grande tempestade sempre buscam um porto seguro. E aquele porto havia sido encontrado bem no meio de um pequeno café à beira-mar.